Pessoal, boa tarde. Só passando para avisar para vocês que ao final do aulão vai ter um link para vocês confirmarem a presença de vocês. É importante que todo mundo responda para vocês receberem o certificado para horas complementares, certo? Então, todo mundo responda o link. E outro aviso, se todo mundo puder dar um legalzinho com os emojis do Meet ou no chat para autorizar a gravação, eu agradeço, tá certo? Obrigada. É 3h10, a gente pode começar? Pode começar. Poxa, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, certo? Eu vou estar falando aqui sobre cálculo com vocês, sobre limites de funções, tá? Oi, Renatinha. Oi, meu filho. Tudo bom? Tudo bom, eu já ia perguntar quem é que me conhece. Olha, então temos ex-alunos aqui também, né? Muito bem. Aí, vocês estão vendo minha tela? Sim. Show, muito obrigada. Aí, só para a gente, todo mundo tá na mesma página, assim. Vocês estão cursando cálculo, ou já cursaram cálculo? Tá todo? Cálculo 1 agora, mulher. Tem um pessoal do P1 também aqui e tem o pessoal, a gente do P2, que no caso teve aula com você. Então, temos os dois públicos. Um para assustar e o que já está sendo assustado. Tem um pessoal que ainda não está cursando, certo? Então, tá bom. Eu ia um pouco mais rápido, dado o tempo, mas se não tem pessoal do P1 ainda, vamos começar devagar, então, tá bom? Então, a gente vai combinar que a aula de hoje ia ser sobre limites de funções, tá? Que basicamente o começo do curso de cálculo, tá? E aí eu gosto de começar falando sobre limite, porque se a gente pensar assim, né? Da palavra no português, né? O que é que limite significa, né? Limite, a gente pode pensar, por exemplo, se eu perguntar para vocês, se você ouvir só a palavra assim, limite, né? Opa, coisa boa. Aí, limite, eu posso pensar, por exemplo, o limite entre os municípios ou entre os estados, né? Aí, sei lá, tá aqui o Brasilzinho assim, tá aqui a Paraíba em algum momento, aí aqui em cima o Rio Grande do Norte, Pernambuco, aqui, então a gente tem um limite entre os estados, certo? Então, o limite, uma vez, nesse caso aqui, geográfico, né? Uma vez que a gente cruza, saindo da Paraíba, cruzou o limite do estado, você está lá no outro estado. Ou a gente pode pensar em limite como sendo uma mãe educando um filho, ou uma irmã cuidando do irmão mais novo, às vezes um sobrinho, um primo. A gente costuma dizer assim, né, que a gente coloca limite nas crianças, né, porque em geral a criança não tem muita formação, está aprendendo muitas coisas, às vezes quer fazer de tudo, sei lá, comer areia. Então, se você não põe limite na criança, diz assim, não pode comer areia. Ele vai comer areia, certo? Então, limite, aqui no cálculo, vai ter essa ideia também de que é uma coisa que a gente não deve ultrapassar, certo? Então, é isso que, pelo menos na minha cabeça, quando eu penso em limite, a gente põe um limite ali, né? Você botou um limite, você só pode ir até aqui. Então, você chegou ali, bateu naquele canto, você, teoricamente, teria que voltar, certo? Então, matematicamente, limite vai ter essa mesma ideia, só que aqui a gente vai estar falando sobre limite de funções. Então, eu vou botar uma definição aqui, colocar uma definição intuitiva, vamos chamar ela assim, certo?
Porque a definição formal, matemática, ela é meio feia, assustadora, eu não quero assustar ninguém, a gente vai ficar só com uma noção intuitiva, certo? Até porque para a gente aprender o cálculo, a gente não precisa ver muito a teoria de fato, né? Mas vamos definir o que é um limite. Eu esqueci de avisar que vocês podem me interromper, tá? Pode fazer pergunta, pode usar o chat, pode... Eita. Pode usar o microfone, quem quiser, tá bom? Só não guarda a dúvida. Não quero assustar ninguém, a gente é assustado. Não, assuste não. Cálculo, tão legal. Certo? Então, às vezes assim, suponha, eu deixei, não preparei slide nem nada, deixei assim para a gente se sentir o mais próximo de uma aula mesmo. Então, deixei aqui para a gente fazer as coisas ao vivo. Certo? Suponha que seja f de x. Então, a gente pega uma função que seja definida quando o x está próximo de um certo número a. Quando x está próximo do número a. Não necessariamente ele precisa estar definido nesse número a, tá? É um númerozinho. Então, a gente vai escrever. Como é que a gente escreve? Depois eu vou dizer o que é que significa, né? Então, a gente escreve. Então, se escreve assim, ó, limite LIM para diminuir, né? Para não escrever limite toda vez, a gente vai escrever limite x, uma setinha, a, aí a gente lê x tendendo a de f de x é igual a L. Então, isso aqui que eu acabei de escrever, a gente lê assim, né? Limite, quando x tende a de f de x é igual a L. Quando que isso aqui acontece? O que acontece sempre que a gente... sempre que eu olhar para o valor do f de x, quando o x está pertinho do a, ou seja, x tendendo a, x se aproximando de a gente vai dizer que o f de x ele está bem pertinho do L também. Então, vai dizer assim, se pudermos tornar os valores de f de x muito próximos de L, sempre que o x estiver perto do a. Sempre que x estiver, aí vamos dizer assim, suficientemente bem próximo, tá? Suficientemente próximo a esse meu númerozinho A, tá? Então, como é que a gente pode ver, gente? Fazer um desenho aqui para ajudar a gente. Faz de conta que aqui é os números reais, a reta dos números reais, e aqui é o f de x, tá? Então, tá aqui, eu estou calculando limite quando o f de x tende a A. Então, digamos que esse camarada aqui seja o A. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma vizinhança desse meu ponto A e eu vou calcular, daqui para cá eu tenho F, né? Eu vou calcular a função. Aí eu olho aqui, aí digamos que aqui esteja o L, certo? Aí eu calculo f de x nesse ponto aqui. Aí eu calculo ele caiu aqui pertinho do L. Aí eu calculo aqui, pego outro ponto perto de A e calculo a função. Caiu aqui. Eu vou cada vez me aproximando do A e vou calculando a função. Quanto é que dá? Cada vez que eu me aproximo mais do A, o cálculo dessa minha função ele vai ficando pertozinho, bem perto desse número L. Então, quando isso ocorre, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Ou seja, eu pego valores pertinho, intuitivamente falando, é isso que acontece, né? Eu pego números próximos desse A, calculo quem é f nesse ponto. Aí eu vou olhando e ver se
se ele tem uma, vamos dizer assim, convergência, se ele está indo para algum canto, aí é esse ponto que ele estiver indo, é o que a gente vai chamar de limite. A função vai ser, aquilo ali vai ser o limite da função. Certo? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplinho? Primeiro exemplinho, só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer uma função assim, f de x igual a x quadrado, certo? E aí vamos calcular, sei lá, limite quando x tende a 2 dessa função, né? Então vai ser limite quando x tende a 2 da função x quadrado. Beleza? Então aqui a gente pode começar com a ideia assim, quando a gente está começando a aprender, para a gente ganhar a intuição, certo? O que a gente faz? A gente faz uma tabelinha. Vamos, do lado de cá eu vou botar x, e do lado de cá eu vou calcular quem é o meu f de x, certo? Como eu estou calculando limite quando x tende a 2, eu vou pegar uns valores perto de 2. Quão perto? Mais que você conseguir, mas vamos lá. Vamos pegar sei lá, 1 é perto do 2, né? Vamos pegar 1,5, 1,9, aqui já está bem pertinho do 2, né? Se eu pegar assim, sei lá, 1,99, né? Estou me aproximando do 2, certo? Aí eu vou calcular f de x aqui, para ver se a gente consegue ter essa intuição, para onde que esse valor está indo. F de x é x quadrado. Então, se o x é 1, f de x é 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Eu vou abrir uma calculadora para a gente não ser. Aí, se o x for 1,5, quanto que é 1,5 ao quadrado? Isso é 2,25. Beleza. Aí agora eu peguei 1,9, é uma pessoa mais perto ainda de 2, né? Ó, deu 3,61. Deixa eu botar aqui bem bonitinho. 1,9 ao quadrado é 3,61. Agora eu vou pegar 1,99. Calcular quanto é o quadrado dele. 1,99 ao quadrado é 3,96, mais ou menos. Vamos pegar mais um, vamos pegar 1,999. Certo? Aí, se eu fizer 1,999 ao quadrado, que é quase 2, né? Isso deu 3,99 e um bocadozinho de letrinha. E aí, vocês acham que esse valor aqui da função, ela está convergindo para algum número? Toda vez que eu estou me aproximando aqui mais de 2, o valor da minha função, o lado direito aqui dessa tabelinha, o valor dessa função está indo para onde? Vocês conseguem enxergar? Consegue me dizer para onde é que ela está indo? Tá. Isso, 4. Está indo para 4, certo? Então, se ela está indo para 4, para cada valor mais próximo aqui, que eu me aproximo de 2, a função está indo para 4. Então, eu vou dizer que o limite dessa função, x quadrado, quando x tende a 2, é 4. Certo? Então, essa é uma primeira forma que a gente aprende a calcular limite, que é a gente construir uma tabelinha, certo? Mas aí você pode me perguntar, eu vou ter que ficar fazendo essas tabelas sempre, pro resto da vida? A resposta é não, tá? A ideia aqui é só para a gente primeiro conhecer e tentar criar uma intuição, certo? Mas um pouquinho, daqui a pouco, mais na frente, eu vou mostrar as propriedades, vou mostrar umas propriedades dos limites, e aí sim a gente vai aprender como é que calcula de fato, certo? Você poderia calcular desse jeito, construindo tabelinhas, mas às vezes a função não é uma coisa tão simples, assim, feito um x quadrado. Pode ser um emaranhado de coisa e a gente vai ficar perdendo muito tempo
calculando esse limite, assim, de tabelinha, tá? Então, é melhor a gente aprender as regras, e aí com as regras, com as regras a gente consegue ir mais rápido, certo? Então, beleza. Antes da gente passar para o conceito, para as propriedades, eu queria falar com vocês sobre o conceito de limites laterais. Tá? Limites laterais. Limites laterais nada mais é do que, por exemplo, tá vendo esse limite aqui que eu estava fazendo quando x tende a 2? Limite quando x tende a 2 de x quadrado, né? Você viu que eu só peguei valores aqui. Eu estou me aproximando de 2, mas com valores menores que 2, né? Se eu tivesse aqui uma reta dos números reais, está aqui a reta dos números reais, certo? Imagina uma régua, tá? Tá aqui o 0, aí depois do 0 tem o 1, depois do 1 tem o 2, depois do 2 tem o 3, né? Aí, o que foi que eu fiz no exemplo anterior? Eu estava me aproximando de 2, aqui, né? Eu primeiro peguei 1, aí depois eu peguei 1,5, aí depois eu peguei 1,9, 1,999. Eu estava me aproximando de 2 por esse lado aqui, que a gente disse que é o lado esquerdo do 2. Por que a esquerda do 2? Porque se você tiver uma régua na sua mão aí agora, você vai olhar, vai ter o 2, né? Aí do lado esquerdo do 2 tem lá o 1, o 0, e tem a direita do 2. E a direita do 2, o que é que tem a direita do 2? A direita do 2 tem os números maiores que 2. Mas eu poderia me aproximar do 2 por esses números também. Eu podia, sei lá, começar com 3. Eu podia fazer 3, 2,5, 2, aliás, e diminuindo. 2,5, 2,1, 2,111, 2, sei lá, 001. Então, eu estou me aproximando de 2, mas por números maiores que 2. Então, a gente tem aqui nos números reais, e aí é uma boa notícia para vocês, é uma boa notícia dupla, certo? A boa notícia é que no cálculo 1 isso é verdade sempre, e no cálculo 2 já vai ser mentira, então no cálculo 2 tem umas coisinhas mais assustadoras do que isso, do que essa noção de direita e esquerda, mas a segunda boa notícia é de que vocês não fazem cálculo 2, né? Pelo menos não quem está no limite do visível, a menos que esteja em outro curso da universidade, certo? Então, boas notícias, a gente não vai ter cálculo 2. Mas lá no cálculo 1, a gente só tem essa noção espacial de direita e esquerda. Então, se eu estou um número, se eu estou olhando para um número, por exemplo, se eu estou olhando para o limite quando x tende a 2, então eu só tenho a esquerda do 2 e eu só tenho a direita do 2 para olhar. Eu só tenho para olhar os números que são menores que 2 e os números que são maiores que 2, tá? Então, a gente tem essa noção de limites laterais. Então, aí eu vou fazer um desenho aqui só com uma... para a gente não ser eletrofóbico, tá? Então, vou botar aqui um A qualquer, no caso ali era o 2. E aí eu tenho o que? A esquerda de A. Isso vale para qualquer número, certo? A esquerda de A. Eu tenho os números, eu tenho os x que são menores do que A, tá? Então, quando eu falar, calculo o limite à esquerda, você pensa que eu estou me aproximando do A pelos números menores que A. E a direita de um número A são sempre os números que são maiores do que ele, tá? E aí, na notação de limite, a gente vai chamar assim, a gente tem o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita. Então, limite lateral à esquerda, a gente vai denotar assim, a notação é limite, quando x tende a A, aí eu vou botar um menoszinho aqui, que é para eu lembrar que é de menor que A.
certo? De f de x. E quando a gente tiver o limite lateral à direita, a gente vai escrever assim, limite quando x tende a A, aí tem um maisinho de f de x, que é para lembrar que esse limite é calculado, eu estou me aproximando de A, mas uns números maiores que A, certo? E aí a gente tem um resultado, uma proposição, um teorema, muito importante, que ele vai dizer o seguinte, que o limite quando x tende a A de uma função f de x é L, se e somente se, aqui vale a dupla implicação, os limites laterais existem, certo? O limite quando x tende a A pela direita é igual ao limite quando x tende a A pela esquerda, e é exatamente esse mesmo valorzinho, certo? Então esse se somente se aqui, quem está no P2 já passou pela disciplina de introdução à computação e lógica, né? A gente sabe que ele significa o quê? Ele significa uma dupla implicação. Então, se eu sei que o limite existe, então os limites laterais existem, e é o mesmo valor, L. E se os limites laterais existem e são iguais, então o limite existe, certo? Então, essa proposição aqui, a gente usa muito ela para quando a gente quer mostrar que o limite não existe. Quando que o limite não existe? Um jeito de a função não ter limite é f de x. Olha, não tem limite, ninguém segura ela. Um jeito dela não ter limite, a gente vai dizer que f de x não tem limite, uma das formas, certo? Quando x tende a A, se por um acaso eu olhar os limites laterais e eles são diferentes. Se eu olhar o limite quando x tende a A pela direita, for diferente do limite quando x tende a A pela esquerda. Porque, por exemplo, vamos fazer um gráfico aqui, rapidinho. Vamos imaginar uma função assim. Aqui, x igual a 1. Digamos que ela é uma reta. Aí, quando mais para x maior que 1, ela é uma curva, assim. Então, considere o gráfico dessa função aqui, tá? Considere uma função dada por esse gráfico. Aí você vai fazer aqui. Quando o x está... Esse eixo é o x, esse é o y, né? Que o y é o f de x. Tá? Quando o x está me aproximando de 1 pela esquerda, ó, quando eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, caminhando aqui pertinho para chegar no 1, olha para onde a minha função está indo. A minha função, então, limite quando x... O vermelho parece que eu estou gritando com vocês. Limite quando x tende a pela esquerda, né? Pela esquerda. O gráfico da função está mostrando ó, que ela está indo bater ali no 1. Mas se você olhar por outro lado, se eu olhar aqui pela direita, se eu for me aproximar de 1 aqui, pelo esse azulzinho, não sei se vocês estão vendo, certo? Se eu olhar o gráfico, pego aqui esse valor, aí eu olho o gráfico da função, tá batendo aqui. Eu pego um outro valor aqui, olho o gráfico da função, tá indo aqui. Eu vou me aproximando de 1, e a função, o gráfico da função está me mostrando que ele está indo para o 2. Então, eu tenho que o limite, quando x tende a... Eu podia ter ficado aqui. 1 pela esquerda. 1 pela direita. De f de x, o gráfico está me mostrando que é 2. Então, isso aqui é diferente de 2, né? Aí, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o limite, quando x tende a 1, de f de x, não existe. Por quê? Porque esses dois camaradas estão dando valores diferentes. E aí a gente fica sem saber como escolher. Aí eu escolho qual? Eu escolho o da esquerda, eu escolho o da direita, eu faço uma média entre os dois. Entendeu?
Aí a gente faz assim, para não dar confusão, vamos dizer que não existe, tá? Então, uma forma de um limite de uma função não existir é essa. Você olhou para o limite de um lado, olhou para o limite do outro, e eles não estão batendo, então a gente diz que a função, o limite da função não existe, tá? Aquela função não tem limite. Uma outra forma da função não ter limite é os nossos famosos limites infinitos. Infinitos. Tá? O que é um limite infinito? Vamos fazer um exemplo aqui também, tá? Que é para a gente pegar a ideia de infinito, tá? Então, quanto que é limite quando x tende a zero da função 1 sobre x quadrado? Tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente não aprendeu muito ainda, né? A gente ainda está nas noções intuitivas. Vamos fazer uma tabelinha. Tá? Fazer uma tabela. Aqui eu vou fazer x, e aqui a função é 1 dividido por x ao quadrado. Então, ele quer quando x tender a zero. Então, eu vou pegar, sei lá, 1, aí eu vou pegar 0,1, vou pegar 0,01, vou pegar 0,001. E vou calcular esses limites. Vou calcular quanto é que a função vai valer para esses pontos, né? Tá vendo aqui que eu estou me aproximando de zero, né? Estou indo assim, me aproximando do zero. Então, 1 dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, dá 1. 1 dividido por 1 é 1, tá? Então, 1 dividido por 0,1 ao quadrado, quanto é isso? Ó, 0,1 é 1 dividido por 10, certo? Isso aqui é o quadrado. Isso aqui vai ser 1 dividido por 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100. Aí aqui a gente tem, ó, divisão de fração. Como é que é? A gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui deu 100. Então, quando o x foi 0,1, a função já foi para 100. Tá? Vamos ver quanto for 0,01. Então, isso vai ser 0,01 ao quadrado. 1,01 é o famoso 1 centésimo, né? Ou seja, é 1 dividido por 100. Então, a função vai ser 1 dividido por 1 sobre 100 ao quadrado, que para cada x a função eu estou fazendo 1 dividido por x quadrado, né? Então, isso vai ser 1 dividido por 1 ao quadrado é 1, 100 ao quadrado é 1000, né? Aliás, 10.000. Tem 2, vai virar 4, né? 10.000 ao quadrado. É só aumentar os zeros, né? Então, mais uma vez, se eu repetir, repete a função, repete divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então isso aqui vai dar 10.000. Quando eu pegar 0,001, um número menor ainda, né? Então, a função vai ser 1,0,001 ao quadrado. Quem tiver calculadora aí, quiser fazer, tá? Se eu não estou errando conta, isso vai ser 1 dividido 0,01 é o famoso 1 milésimo, é 1 dividido por 1000. E a função é 1 dividido por x ao quadrado. Então, esse aqui vai ser 1 dividido 1 ao quadrado é 1, e 1000 ao quadrado, se tem 4, aliás, tem 3 zeros, né? Então, vai ter 6 agora. 1 milhão. Então, isso é 1 dividido por 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão. Então, isso é 1 milhão. Então, esse exemplo aqui, não sei se vocês estão pegando a ideia, mas cada vez que eu estou pegando um númerozinho menor, mais perto de zero, ele está indo para um número cada vez maior, né? Eu peguei 1, aí deu 1, beleza. Peguei 0,1, aí a função deu 100. Peguei 0,01, a função deu 10.000. Peguei 0,01, a função foi para 1 milhão. Ou seja, toda vez que eu estou chegando pertinho do zero, essa função, ela dá um outro valor. Aí, digamos que eu pego 0,01
0,00001, aí ela vai para um valor maior ainda. Então, ou seja, literalmente ela não tem limite. Toda vez que eu me aproximo do zero, a função vai tendo um valor cada vez maior. Aí, para esse tipo de comportamento, tá em choque? Pois é. Para esse tipo de comportamento, a gente vai dizer que essa função está indo para o infinito, tá? Porque cada vez que eu me aproximo do camarada que eu quero calcular o limite, a função está cada vez maior. A função está cada vez maior. Ela é aquela criança que faz o que quer, não está pensando nas consequências nem nada. Ela é sem limite, certo? Só que aí a gente usa essa notação, certo? Infinito é uma notação. Isso aqui é um oitinho, aí a gente chama infinito, né? Como ele está indo para um número bem grande, só que positivo, a gente pode dizer que isso aqui é mais infinito, certo? Se ele fosse para um número bem grande, só que negativo, aí a gente chamaria de menos infinito, tá? Mas infinito é notação, isso é só um jeito de chamar esse comportamento, tá? Se fosse uma criança, a gente dizia que essa criança é, sei lá, libertina, a gente ia botar um nome para esse comportamento, certo? Para esse comportamento aqui, a gente dá esse nome de infinito. Mas a verdade é que o limite não existe. Qual é o limite? Não existe. A função, cada vez, ela vai rompendo o limite. O limite vai ficando mais alto, mais alto, mais alto. Essa função não tem limite, certo? Mas esse comportamento a gente chama de infinito. A gente vai dizer, o limite está indo para o infinito, tá? Mas o limite, na verdade, não existe. Então, até agora, a gente tem dois tipos de comportamento que a função pode não ter limite, certo? Quando os limites laterais são diferentes, aí a gente vai dizer que a função não tem limite. E quando a função vai para mais ou menos infinito, a gente também diz que a função não tem limite, certo? Então, a gente pode ter mais infinito e a gente pode ter menos infinito. Isso aqui seriam números bem, bem grandes, né? Porém negativos, digamos assim, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, digamos, a gente vê, às vezes a gente vê assim, sei lá, a dívida, né? A dívida pública quebrou o recorde, está devendo não sei quantos bilhões, não sei o quê, certo? Então, esse número é bem grande, porém negativo, certo? Aí a gente chama ele de menos infinito. E aí, se tiver o infinito sozinho, ou tiver o número, o símbolozinho de mais, isso aqui a gente chama de mais infinito, são os números bem, bem grandes, né? Cada vez maiores. A gente não pode, não consegue quantificar, certo? Se a gente for contando, sempre tem um maior que ele, né? Maior que 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 5 trilhões, sempre vai tendo um número maior que ele, certo? Então, o infinito a gente não consegue contar quanto que é ele. Tudo bem até agora? Tudo mais ou menos tranquilo? Não vou perguntar tudo tranquilo, vou perguntar assim, tudo mais ou menos tranquilo? Então, vamos para a parte boa, já que agora a gente ligou nossa intuição, nosso botãozinho da intuição, a gente já sabe o que é mais ou menos um limite, é quando eu estiver me aproximando de um ponto e a função, eu estou vendo para onde é que a função está indo, certo? Vou me aproximando de um ponto e eu vou ver para onde que a função vai. Então, vamos ver uns resultados, umas propriedades que é, de fato, com elas que a gente vai aprender a calcular limite. Sim, na medida do possível. Mais tarde, daqui a pouco, quando a gente terminar, a resposta vai ser sim, totalmente, certo? A gente vai sair, todo mundo vai sair daqui sabendo calcular limites. Propriedades dos limites. Certo? Aí, falando em limite, cadê Jéssica, né? Jéssica, a gente tem limite de tempo também? Ou a gente pode ficar aqui o infinito e além? Como é? A senhora que decide. O tempo aí é com a senhora. Tá bom.
É só porque... Tá bom, vamos... Enquanto a gente não cansar, vamos ver se a gente consegue cobrir a maior parte de conteúdo possível, né? Antes da gente cansar. Enquanto tiver água na garrafa, né? Isso, quando tiver água na garrafa, ótimo. Quando tiver água aqui, a gente vai falando, certo? Então, vamos ver as propriedades dos limites, que é, de fato, como é que a gente calcula os limites. E aí eu dou uma outra boa notícia para vocês também, que apesar de quem está no P2, provavelmente passou já por limite, já está vendo derivada. Algumas regras que valem aqui para limite, lá em derivada nem vale. Então, limite é uma pessoa até mais legal do que derivada. Certo? Em termos de propriedade, tá? Então, primeiro... Pois é, tá vendo? Então, eu vou... Suponha que C seja um número real, uma constante, certo? C seja um número real. E eu vou dizer que existam os limites. Vou pegar duas funções aqui que os limites existem, tá? Vamos dizer assim, que limite, quando x tende a de uma função f de x é L. E vamos dizer que limite, quando x tende a de uma função g de x, seja m, tá? Então, vamos ver as propriedades. Opa! Vamos ver as propriedades dos limites. A primeira propriedade... A primeira propriedade é que a gente tem lá a propriedade da soma, certo? E essa daqui vale para o cálculo, vale para a derivada também. No caso, vai dizer assim, que se eu estiver calculando o limite quando x tende a da soma de duas funções, ora, eu sei que o limite de f de x, quando x tende a é L, e eu sei que o limite de g de x, quando x tende a é M. Mas quanto que é o limite de f mais g? Aí eu vou dizer, o limite de f mais g é o limite de f mais o limite de g. Então, isso aqui já vai me ajudar bastante. O limite de f é L e o limite de g é M. Então, isso aqui é L mais M. Beleza? Isso aqui vale lá para a derivada também. A derivada da soma é a soma das derivadas. No que não valer, eu digo para vocês. Aí, isso aqui também vale para diferença, tá? Porque somar e subtrair é basicamente a mesma coisa, é a mesma operação, certo? Matematicamente falando. Então, se eu estiver fazendo a diferença de duas funções, isso é o limite de um menos o limite da outra. Eu ia colocar separado, mas para a gente ganhar tempo aqui, eu vou colocar junto, certo? 2. Esse aqui muita gente erra, tá? Limite, quando x tende a se eu tiver assim uma constante, né? Um número real vezes a minha função f de x. Eu sei que a minha função f de x, o limite dela é L. Mas se eu tiver assim, sei lá, 2f de x, 5f de x, menos 7f de x. Então, isso aqui, eu digo assim, eu posso botar a constante para fora do limite, e isso aqui é limite, quando x tende a de f de x. Esse limite aqui eu já aprendi que ele é L, então isso aqui é C vezes L. Tá? Então, a constante sai para fora do limite, assim como ela sai para fora da derivada também, tá? Essa proposição também vale para a derivada, essa propriedade. Só não esqueçam, né? Quando colocar para fora da derivada, da fora do limite, não esqueça ela lá fora e de carregar e o resultado vai dar errado, certo? Vale para integral também essa propriedade, que é o último assunto de cálculo, tá? Propriedade 3, pronto. Agora, limite, quando x tende a A, se eu tiver assim, f vezes g, o produto de duas funções. Tá? Mais uma vez, eu sei que o limite de f é L e o limite de g é M. Quanto é f vezes g? Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a A, de f de x, vezes o limite, quando x tende a A, de g de x. Ou seja,
O limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui é L vezes M, tá? Então, essa daqui é quando eu disse lá que, nesse sentido, o limite é melhor do que a derivada. Essa regra aqui não vale lá para a derivada, né? Spoiler aí, vocês já devem ter visto, né? A regra do produto é assim, né? Deriva a primeira pela segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda, né? Não é derivada de uma vezes a derivada da outra, tá? Mas aqui em limite é. Isso é o limite de uma vezes o limite de outra. Pode separar bonitinho, cada um com seu limite, que vai dar certo, tá? Alguém levantou a mão? Foi. Quer falar? Quer digitar? Boa tarde, professora. Boa Professora, tarde. rapidinho, a partir da segunda propriedade. Eu tinha me perdido aqui. Ah, tá. Ó, repito. Então, a segunda propriedade é assim, eu quero calcular o limite. C é um número real, uma constante, tá? Um valor fixo. Então, eu quero lá calcular o limite dessa... Imagina que isso aqui é uma nova função, né? C vezes F. Aí, a gente sabe que o limite de F, quando x tende a A, é L. Mas quanto é C vezes F? Aí, isso aqui, essa propriedade vai me garantir que essa constante, ela não vai mudar nada na minha vida. Eu posso colocar ela para fora aqui, antes do limite, tá? Eu tiro ela do limite e calculo o limite dessa função. Ah, eu já sei que é L, então isso é C vezes L, tá? Então, eu ponho a constante para fora do limite. E a terceira é a regra do produto. Então, o limite do produto de duas funções é o produto dos limites, tá? Então, isso é L vezes M. Se eu já conheço esses dois limites, vai ser o limite de um vezes o limite da outra. Não tem medo de separar, pode separar, tá? E aí, uma outra operação entre funções que a gente tem é divisão, né? Se eu tiver o quociente de duas funções. O limite do quociente, aqui, graças a Deus, também é o quociente dos limites. Fica um limite para cada, e aí a gente divide. Tá? Então, se o limite de f de x é L, o limite de g de x é M, então isso aqui é L dividido por M, tá? E, mais uma vez, isso aqui não é verdade lá para a derivada. Para a derivada, isso é falso, né? A derivada de f dividido por g não é f' dividido por g', né? A gente tem lá uma regra do quociente, com bem muita coisa, tá? Mas aqui em limite, isso é verdade, beleza? Ah, aí só tem um adendozinho, que é esse M, ele só não pode ser zero, né? Porque, assim como eu digo a vocês, todos que já foram meu aluno, ou são meus alunos em algum momento, se vocês não aprenderem nada comigo, aprenda que a gente não pode dividir por zero, né? Divisão por zero, a gente não sabe fazer, certo? Então, se a gente não sabe fazer divisão por zero, esse número nunca pode ser zero. Essa regra aqui só é verdade se esse númerozinho aqui de baixo não for zero, certo? Se ele for zero, aí essa regra é falsa, tá? Então, vou fazer dois exemplos aqui de aplicação dessas propriedades, tá? Eu vou dizer assim, se limite, quando x tende a 2, de f de x é 1, e limite, quando x tende a 2, de g de x, for, sei lá, menos 1. Vamos calcular. Limite, quando x tende a 2, de f de x mais 5g de x. E vamos calcular limite, quando x tende a 2, de f de x, dividido por g de x. Vamos ver, tá? Então, aqui, independente de quem sejam essas funções f e g, foi me dado esses limites, tá?
foi dado esses limites, que o limite quando x tende a 2 de f é 1, e o limite quando tende a 2 de g é menos 1. Tá? Ele pergunta assim, quanto que é o limite dessa expressão aqui, né? Aí a gente, esperto que nós somos, a gente vai dizer, tem aquela propriedade lá que diz que o limite da soma, tá vendo que tem 2 pedaços aqui sendo somado? O limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou separar isso aqui em 2 limites. Vai ser o limite de f de x mais limite, quando x tende a 2, desse outro pedaço aqui. Beleza, o limite quando x tende a 2, ele já deu aqui no enunciado, né? Isso aqui é 1. Mais, eu não sei quanto é o limite de 5g de x, mas eu sei quanto é o limite de g de x. Esse 5, essa outra propriedade aqui, que é a propriedade 2, ele vai me dizer que eu posso jogar ele lá para trás. Eu posso jogar ele para trás do limite e isso ser 5 vezes o limite quando x tende a 2 de g de x. Então, isso aqui é 1, que é aquele limite lá que a gente já sabia, mais 5 vezes. E isso aqui foi dado no enunciado, né? O limite quando x tende a 2, que é menos 1. Então, esse aqui vai ficar 5 vezes menos 1 dá menos 5, né? Mais 1 dá menos 4. Então, o limite dessa expressão aqui todinha é menos 4. Alguma pergunta? Dúvida? Então, só para deixar claro, aqui, daqui para cá, eu usei a propriedade 1, certo? Vamos nomear aqui as coisas. Usei a propriedade 1, e daqui para cá, dessa igualdade aqui para cá, eu usei a propriedade 2, né? Que eu botei a constante aqui para fora do limite. E na primeira igualdade, eu usei a propriedade 1, que foi separar o limite em 2 pedaços, se eu estiver somando ou subtraindo. Certo? Tranquilo? Perguntas? Por enquanto, tranquilo, né? E aí, aqui a letra B, ele tem limite quando x tende a 2 de f dividido por g de x. Então, aqui, mais uma vez, eu não sei, mas essa propriedade 4 aqui, vou botar um 4zinho aqui para saber que a gente está usando ela, vai me dizer que isso é igual ao limite quando x tende a 2 de f de x dividido, dividido quando o limite, quando x tende a 2 de g de x. E aí, esse limite, quando x tende a 2 de f de x, já foi dado, que é 1. E o limite, quando g de x tende a 2, é menos 1. Então, 1 dividido por menos 1, isso dá menos 1. Então, só a gente aplicou a propriedadezinha. Beleza? Show de bola, né? Agora que as coisas vão começando a ficar fazendo assim, parece fácil. Pois é, mas vai ser fácil para você também, tá? Vamos lá. Vamos esquentar agora o negócio para, de fato, ficar bom todo. Então, eu parei ali na propriedade 4, né? Vou voltar aqui a minha numeração. Digamos que essa agora seja a propriedade 5. Ela vai dizer o seguinte, essa propriedade aqui é muito boa. Começar a esquentar os motores para a gente calcular qualquer limite que botar na nossa frente. Limite quando x tende a A de f de x elevado a uma potência aí, qualquer, n. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o limite, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a A de f de x, o limite vai para dentro da potência. O limite agora foi para dentro da potência.
Então, a potência ficou aqui fora. A potência estava só no F, agora ele ficou dentro do limite. E aí, esse limite aqui, a gente já tinha dito no enunciado que ele é M, L, então isso aqui é L elevado a N. Certo? Já 5, 6. Pronto. Limite, esse aqui é o que a gente nunca deve errar. O limite quando x tende a A de uma constante, de um número, certo? Independente para onde esse x estiver indo, se aqui tiver um númerozinho sozinho, o limite é ele mesmo, tá? Então, não errem essa, por favor. Limite da constante é a própria constante. Então, fazer um exemplo aqui, bem rapidinho, sei lá, limite quando x tende a menos 1 da função 7, do número 7, tá? É só fazer um gráficozinho aqui. A função, ela vale... isso aqui é a função, né? A função, ela vale 7 para qualquer x. Então, quando o x for 0, ela é 7. Quando o x for 1, ela é 7. Quando o x for 2, ela é 7. Quando o x for menos 1, ela é 7. Isso aqui é uma constante. É um número. Ela não varia, não depende de x, né? Vê, ela é 7, ela não é 7x, ela não é, sei lá, 7x², ela não é 7 dividido por x, ela é só 7. Nem x tem ali na jogada dela, certo? Então, quando você vê um número assim, 10, 7, raiz de π, qualquer que seja o número sozinho, não tem nem ninguém, tem nem x acompanhando ele. Então, independente de onde que a função está indo aqui, x indo para menos 1, qual é o limite? O limite é 7, porque essa função não depende, ela nem depende de x, certo? Então, o limite da constante é ela mesma, você só repete ali, pum. Tá? Não errem esse aqui, por favor. Nem adianta olhar para onde o x está indo, porque essa pessoa aqui nem depende de x. Tá? Ela é constante, ela não varia. Então, se tem um 7, é 7. Se tiver um 5, é 5. Se tiver um 2, é 2. Tá? O limite da constante é ele mesmo. Tá? Essa daqui ajuda muito. Olha. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Limite quando x tende a A. E aí, agora a minha função é a função x. Vamos lá, eu quero todo mundo me responder nessa aqui, ó. Se eu disser assim, ó. Quanto que é o limite? Vamos botar um número, né? Que eu sei que vocês são meio eletrofóbicos. Alguns de vocês. Vamos dizer assim, que quando o x está indo para 2 e a função é x. E x está indo para 2. Quanto é que é esse limite? Repita em voz alta comigo. X está indo para 2 e a função é x. O x está indo para onde? 2, né? Exatamente, certo? Então, quando o x, se a função é só o x e o x está indo para A, isso aqui é A, né? Eu falei com 2 para ser um caso particular, né? Mas para a gente deixar de forma geral, eu vou deixar aqui com a letrinha, certo? Então, muito bem, certo? Então, quando a função tiver só x e o x está indo para A, o limite é A. Tá? Aí agora a gente vai fazer o quê? Mas e se for uma potência assim, ó? Limite quando x estiver indo para A. E agora, se eu for assim, sei lá, com x elevado a n, né? O x elevado a n... Olha, que massa, tá vendo? Se o x estiver elevado a n, é meio mais ou menos igual a esse aqui. Tá? Se o x está indo para A, e eu estou olhando para a função x elevado a n, então isso aqui vai ficar A elevado a n. Tá? Pronto. Eu acho que essas daqui são... A gente pode ficar brincando, tem mais propriedades, mas essas daqui já vai. Então, essas daqui, 5, 6, 7 e 8, são as que vão fazer a brincadeira realmente funcionar, ficar séria, certo? Com elas, e usando as regras operacionais, né? Porque essas daqui são mais operacionais, né? De somar, subtrair, multiplicar, dividir, tá?
juntando com essas, a gente pode calcular qualquer tipo de limite agora. É só vocês botar aqui na minha frente e a gente calcula. Vamos dizer assim, por exemplo, limite quando x tende a, sei lá, 5 de 2x quadrado menos 3x mais 4. Vou calcular esse limite aqui. Aí o que eu vou fazer? Olha, eu vou usar as propriedades que a gente aprendeu, todas essas, certo? Então, ó, aqui tem 3 pedacinhos. Um pedaço ele subtrai e outro ele soma. Então, se o limite da soma é a soma dos limites, ou se o limite da diferença é a diferença dos limites, quando você vê um negocinho desse, isso aqui vai ficar com um limite para cada pedacinho, tá? Então, 2x quadrado menos limite, quando x tende a 2, 5. 5, sei que eu tô com 2 aí na cabeça. 5 de 3x mais limite, quando x tende a 5, de 4. Então, isso aqui eu usei a propriedade 1, tá? Se a propriedade 1 lá, voltar, que ele diz que quando eu tiver um mais ou menos, eu posso separar um limite para cada pedacinho. Então, a gente separa um limite para cada pedacinho. Beleza? Agora, vamos fazer aqui um igual. Aí, ó. Aqui, por exemplo, ó, a gente pode usar a propriedade 6 e esse último pedaço aqui, quanto equivale esse limite? Mais alguém? Todo mundo concorda com o Ivo? Esse limite aqui, né? Quando o x tende a 5, essa função nem depende de x, é só um 4 ali. Então, esse camarada aqui vale 4, tá? Então, isso é a propriedade 6. Vou colocar aqui as propriedades que a gente vai usar. Então, esse pedaço aqui, a gente não vai nem se preocupar com ele. Esse aqui, ó, tem um 2 multiplicando e esse aqui tem um 3 multiplicando. Então, eu vou usar aquela propriedade a segunda, que diz que a gente pode botar esses camaradas que estão multiplicando para fora. Então, isso aqui vai ficar 2, limite quando x tende a 5, de x quadrado, menos, eu vou botar esse 3 para fora do limite, limite quando x tende a 5 de x. E agora, finalmente, nesse termo aqui, eu vou usar a propriedade 8, e nesse segundo termo, eu vou usar a propriedade 7, que está ali em cima. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes. Limite quando x tendendo a 5 de x quadrado, ó, limite quando x tende a de x elevado a n, isso é o a, então isso aqui é 5 ao quadrado. Menos, não esquecendo desse 3, limite quando x tende a 5 de x. Se o x está indo para 5, quanto que é o limite de x? Se o x está indo para 5, né? Muito obrigada aí, até 5. Se o x está indo para 5, o limite de x é 5, porque o x está indo para onde? Para 5. Tá? Mais 4. Então, agora é só a gente fazer essa continha aqui, né? 5 ao quadrado é 25, né? 3 vezes 5 é 15, mais 4. Então, 2 vezes 25 é 50, menos 15. Opa. 15, mais 4. Então, isso aqui dá 54, menos 15 é 39. Tá? E aí, ó, vamos pensar um pouco. Vou botar vermelho, apesar de... Não, eu não estou gritando com vocês, tá? Mas vamos botar vermelho, que é para chamar bem muita atenção para a gente. Olha para essa expressão aqui e compara com isso aqui. Certo? Ó, a expressão aqui que eu tinha era 2x ao quadrado menos 3 vezes x mais 4. E o x estava indo para 5. No final, a conta que a gente fez foi
2 vezes 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 mais 4. O que foi que aconteceu? Não sei se vocês estão percebendo o que foi que aconteceu, mas me parece que a gente só fez substituir o 5 ali na expressão. Tinha uma expressão dependendo de x, o x estava indo para 5, eu meti o 5 na expressão e foi só isso. Vocês estão vendo? Ó, que era 2x ao quadrado menos 3 vezes x mais 4. E aqui, ó, só que não tinha x, eu coloquei 5. 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5 mais 4. Parece que eu só fiz substituir. E não parece que só foi isso mesmo que a gente fez, tá? A gente só substituiu, mas a gente substituiu conscientemente, porque as propriedades diziam que a gente podia fazer isso, certo? Aí vocês, como pessoas muito inteligentes, pensantes, né? Aí vão ficar pensando, será que a gente pode só substituir toda vez? Será que é só isso o segredo de calcular limite? É só isso? É só substituir toda vez? Então, daqui a pouco, a gente vou enunciar uma coisa aqui pra gente e a gente vai saber, tá? Mas, olha, vamos dizer assim, para não dizer 99% dos casos, vamos dizer 95%, 95% dos casos, quando vocês estiverem resolvendo questão de limite, substituam, certo? Sem medo. Beleza, pode ser que em alguns casos vai dar errado, vai dar, sei lá, um 0 sobre 0, vai dar um 1 sobre 0, pode dar umas coisas assim. Mas se der dois números, sei lá, 2 dividido por 7, então é aquele resultado, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é, for calcular um limite, a primeira coisa que vocês façam é substitua lá o valor na expressão, aí você vê. Se der um número, a resposta é aquela ali mesmo. Se der alguma coisa meio estranha, aí isso são os casos particulares. A gente vai ter que tratar caso particular como é caso particular, tá? Mas, em geral, a gente vai ter uma propriedade que os livros gostam de chamar assim, propriedade da substituição direta. Vou botar aqui. Propriedade da substituição direta. Então, me prometam. Vocês vão resolver questão de limite, estão estudando, vão fazer uma prova. A primeira coisa que vocês vão tentar é fazer isso, certo? Ele vai dizer assim, ele vai lhe dizer que se a função for um polinômio, ou seja, pessoinhas desse tipo aqui, certo? Expressões com potências de número e tal, se for um polinômio, ou for uma função, se f for um polinômio, poli vem de vários, né? Vários monômios. Ou uma função racional. O que é uma função racional? É o quociente de dois polinômios. Uma função racional, vou botar aqui, quociente entre dois polinômios. Tá? Levantou a mão, Luiz Eduardo. Professora, se a senhora puder, em próxima oportunidade, traga a derivada para a gente. Estou até emocionado de estar aprendendo aqui com a senhora de novo. Tá bom, tá certo. A gente pode fazer uma de derivada também. E aí aqui a gente só vai ter coisinha. Um asteriscozinho, a gente vai dizer assim. E A estiver no domínio de F, isso aqui é um asteriscozinho, eu já explico. Então, limite quando x tende a de f de x é literalmente f de A, é literalmente substituir, certo?
Então, se for um polinômio, você substitui direto. Se for um quociente entre dois polinômios, vou fazer um exemplo aqui, certo? Se for um quociente entre dois polinômios, você tem que ter um pouquinho de calma. Vamos fazer aqui, limite quando x tende a, sei lá, menos 2 de x ao cubo mais 2x quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x. Qual é a calma que eu vou ter que ter aqui nesse momento? É porque isso aqui é uma divisão de dois pedacinhos, certo? É um quociente de duas funções, é um quociente de dois polinômios. E aí, como eu até já falei hoje, que se vocês não aprenderem nada comigo, aprenda que a gente não pode dividir por zero. Então, toda vez que eu tiver um quociente, qualquer quociente de qualquer coisa, isso em qualquer contexto, limite, derivada, integral, você tem que olhar ali, aí que ele fala assim, A tem que estar no domínio de F, né? Quem é que não vai estar no domínio de F dessa função? Isso aqui é uma função. Isso aqui tudo é uma função. Vou chamar ela de F, certo? Quem é a pessoa que não está no domínio? A pessoa que não está no domínio dessa função é o número que eu vou olhar ali para o denominador, eu vou olhar para ali, para quem está ali embaixo, e que vai me fazer zerar aquela expressão. Então eu vou olhar assim, quem será? Aí você diz, então é fácil de descobrir, né? Nesse caso aqui, eu vou olhar aqui para o denominador, eu vou dizer assim, então quem é, né? Vou resolver essa equação aqui, né? Quando que isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, nesse caso, quando 5 for igual a 3x, né? Passou o 3x para o lado de cá. Eu vou passar o 3 dividindo agora, então isso aqui vai ser quando x for igual a 5 terços. Pronto, quando x for igual a 5 terços, se por um acaso eu pedir aqui, calcule limite quando x tender a 5 terços dessa função, aí você não pode substituir os 5 terços. Porque quando eu substituir 5 terços aqui, ó, em 5 menos 3 vezes x, aí no lugar do x eu botar 5 terços, 3 dividido por 3 dá 1, 5 menos 5, 0. Zerou isso aqui e eu estou dividindo por 0, certo? Eu digo a todos os meus alunos, pega o celular, todo mundo tem um celular, e põe qualquer número, assim, sei lá, 2 dividido por 0. 2 dividido por 0 na sua calculadora. Aí a minha vai dizer assim, não pode dividir por 0, impossível dividir por 0, certo? Mas aí nesse caso aqui que a gente está calculando, menos 2 é 5 terços? Menos 2 é 5 terços? Eu pergunto para vocês. Sim ou não? Não, né? Menos 2 é menos 2 e 5 terços é sei lá quanto é. É menor que 2, né? Certo? Então, quando menos 2 não é 5 terços, eu posso simplesmente substituir. Porque a única pessoa que não está no domínio dessa função, ele diz assim, ó, eu tenho que calcular o limite quando x tende a A. Quando que eu posso simplesmente substituir? Quando o A estiver no domínio. Eu já descobri que a única pessoa que é o domínio dessa função são todos os números reais, todos, menos esse raio desse danado, desses 5 terços. Então, essa função aqui, para qualquer outro valor de x que eu for calcular, o que é que eu faço? Substituo. A regra está me dizendo que eu posso substituir. Então, esse aqui, menos 2 ao cubo, mais 2x quadrado, menos 1. Opa, o x é menos 2, né? Menos 2 ao quadrado, menos 1, dividido por 5 menos 3, vezes menos 2. Eu simplesmente substituí. Diz que menos 2 ao cubo dá menos 8, mais 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 8, 4 vezes 2 é 8. Menos 1, dividido por menos com menos dá mais, 5 mais 3 vezes 2 é 6. Então, ó, menos 8 com mais 8 deu 0. Então, isso aqui deu menos 1, dividido 5 mais 6, 11, né? Então, isso aqui deu menos 1 sobre 11. Pronto. Simples assim, tá? Então, de todo jeito, como é que eu ia saber se ia dar 0 ali embaixo? Por isso que eu digo,
O que é que vocês fazem? A primeira coisa, substitui. Aí você pergunta, mas e se desse zero? Se desse zero, a gente ia ter que fazer algumas outras análises, certo? Mas primeiro você mete lá o número. Primeiro você substitui. Depois a gente vê o que é que vai dar. Certo? Aí a gente tem... Então, tudo bem até aqui, até agora. Essa regrinha aqui, ó, ela vai me dizer que qualquer função, se for um polinômio ou for uma função racional, eu posso simplesmente substituir. Basicamente, essa lista de funções aqui, que a propriedade vale substituição direta, ela vale para várias outras funções também. Ela vale para as funções trigonométricas, elas valem para as funções exponenciais, para as funções para as funções raízes. Ela vai funcionar para 99% das funções que a gente conhece, eu vou simplesmente substituir. Obviamente que, por exemplo, a gente tem que sempre respeitar o domínio da função. Porque, por exemplo, se eu estivesse calculando a função raiz de x, por exemplo, né? Limite quando x... Vamos lá, exemplo. Limite, vamos pegar esse mesmo menos 2, da raiz de x. Aí você diz, a professora disse que é só substituir, então isso que vai dar raiz de menos 2. Só que, nos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Então, esse limite aqui não existe. Por quê? Porque menos 2 não pertence ao domínio dessa função raiz de x, tá? Quem é o domínio da função raiz de x? O domínio da função raiz de x são todos os números reais que são x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual que zero. Só existe raiz de número positivo, tá? Então, eu vou poder substituir, mas respeitando o domínio da função. Por exemplo, se fosse limite quando x tende a 9 de raiz de x, aí sim, 9 é um número positivo, eu posso dizer que isso aqui é raiz de 9, que é 3. Por quê? Porque eu estou respeitando o domínio da função, tá? Então, isso aqui eu posso calcular, porque 9 está no domínio. O menos 2 não está no domínio dessa função. Então, isso aqui, na verdade, não tem nem como ser calculado, tá? A gente tem que sempre respeitar o domínio da função, mas você está calculando o limite dentro do domínio daquela função, basicamente, 99% dos casos é só substituir. Aí vamos aos casos especiais, certo? Caso especial. Eu substituí e deu um zero lá embaixo, tá? Eu substituí e deu um zero lá embaixo, eu vou trazer aqui, mas em cima deu um número, tá? Então, tá aqui a regra geral. A regra geral é substituir. Aí vamos aos casos particulares, tá? Casos particulares. E aí, basicamente, a gente vai ter dois casos particulares. Digamos que você substituiu o limite quando x tende a, sei lá, vou botar números, porque vocês, né? 2. F de x dividido por g de x. Qualquer que seja a função aqui, tá? Um quociente, né? Então, aí aqui em cima, digamos que deu um número, sei lá, 7. E embaixo deu um 0, tá? Quanto equivale esse limite? Letrofóbico. O pessoal é meio letrofóbico. Esse limite aqui, digamos, eu olhei para o limite e substituí. Em cima deu 7, embaixo deu 0. O que é que acontece? O que acontece? A gente vai usar esse exemplo aqui como intuição. Olha, quando eu estava 1 sobre x, isso vale para 1 sobre x quadrado. Ali era 1 sobre x quadrado, mas aqui também vale para 1 sobre x. A gente tem que ter esses dois limites gravados na nossa lembrança. Limite quando x tende a 0 de 1 sobre x
pela esquerda e limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, tá? Porque eu fiz distinção entre os dois, porque se eu me aproximo de zero pela esquerda, eu estou me aproximando com números negativos, né? À esquerda do zero estão os números negativos. Então, isso aqui vai para menos infinito. Eu estou dividindo ou qualquer que seja um número fixo, dividindo por um número bem pequenininho, bem pequenininho. Então, isso aqui vai dar um número bem grande, porque a divisão, ela inverte as ideias, né? Se eu divido um número fixo, por um número bem pequeno, isso dá um resultado bem grande. Só que se eu estou me aproximando dele pela esquerda, ele é bem grande e negativo. E dividido por um número bem pequenininho, só que pelo lado direito aqui, tá? Essa divisão vai dar um número positivo, mas bem grande. Então, eu vou tirar esse 1 aqui. Vou botar um K, certo? Contanto que ele seja fixo. K e K. Então, vou botar aqui K fixo, certo? Então, ó, esses dois limites aqui, vocês têm que ter ele já bastante intuitivo, já percorrendo no sangue de vocês, assim, sem ter nem dúvida. Deu um número, o número é positivo, dividido por zero, isso aqui você vai colocar lá mais infinito, tá? Aí, digamos, se fosse assim, limite, quando x tende a 2 de f de x sobre g de x, digamos que deu um número agora só que negativo, menos 5, e embaixo deu zero. Menos 5 dividido por zero, isso é menos infinito, tá? Por causa desses dois resultados aqui intuitivos. Eu acabei não fazendo o 1 sobre x, qualquer que seja o número sobre x, mas eu fiz o 1 sobre x quadrado, que ele vai para zero, vai para infinito um pouco mais rápido, mas é a mesma intuição. Essa função 1 sobre x, a sobre x, que seja, o gráfico dela é assim, ó. Ela é 2 pedacinhos. Tá? Então, você repara, quando eu estou me aproximando do zero aqui pela direita, por um número maior que x, maior que zero, ela está indo lá para cima aqui. Tá? E quando eu estou me aproximando de zero pela esquerda, ela está indo lá para baixo, assim, ó, indefinidamente. Está indo para menos infinito. Então, vamos lá. Resumindo, para ficar as coisas bem claras, bem fácil para a gente. Pegou uma função, vou substituir. Deu qualquer número, deu um número, pronto, é o resultado do limite. Deu um número fixo em cima e embaixo deu zero, vai ser mais ou menos infinito o resultado desse limite, né? Em cima deu um número e embaixo deu zero, vai ser mais ou menos infinito. Vai depender se esse número que deu em cima é positivo ou negativo. Se deu positivo, é mais infinito. Se deu negativo, é menos infinito. Tá? Então, esse é o caso particular 1. O outro caso particular, esse aqui é um caso particular. O segundo caso particular é eu substituir, continuando dizendo que é x igual a 2, tá? De f de x, qualquer que seja a função, substituir e deu zero em cima e deu zero embaixo. E agora? Agora é o fim do mundo, agora é a bomba atômica, explodiu, é o fim da aventura humana na Terra. Certo? Porque se divisão por zero é um negócio feio, horrível, não existe, o negócio assim, zero dividido por zero, qualquer número dividido por zero é feio, certo? Não existe. Mas zero dividido por zero é o apocalipse. Exatamente, é um negócio assim, pior ainda. Acabou o mundo. Só que, na verdade, é pior ainda, mas tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que se deu zero em cima e deu zero embaixo, quer dizer que esse número que você está calculando, o limite, ele é raiz dessa função, tanto em cima, tanto embaixo. Né? A função zerou quando você substituiu ele. Então, quer dizer que esse ponto é o que a gente chama de raiz. Ele vai ser raiz em cima e embaixo. Aí, como é que eu faço isso?
aí vocês vão precisar saber um negocinho que é fatoração. Certo? A gente vai precisar fatorar esses dois pedaços, tanto de cima quanto de baixo, tá? Porque quando a gente fatorar, a gente vai conseguir tirar essa que a gente chama de indeterminação, certo? Ó, vamos fazer um exemplo, né? Então, deu 0 sobre 0, a gente vai conseguir resolver, mas vai ter um passozinho a mais, que é vocês vão precisar fatorar. E aí, a gente fatorar, a gente vai precisar lembrar daqueles conceitos de produtos notáveis, diferença de quadrados, resolver uma equação de segundo grau, muito provavelmente, tá? Divisão entre polinômios, estou dizendo aqui os assuntos que a gente deveria dominar para conseguir fatorar polinômios, certo? Então, se eu fazer assim, ó, limite, quando x tende a 2, dessa função aqui, ó, x² menos x menos 2, dividido por x menos 2. Ó, vamos lá. Se eu simplesmente substituir, né? Quando x for 2, vai ficar 2² menos 2 menos 2, dividido por 2 menos 2. 2² é 4, né? 2 menos 2 com menos 2 dá menos 4. E 2 menos 2 dá 0, né? 4 menos 4 dá 0, e isso aqui deu 0 sobre 0. Tá? Então, eu substituí. Aí você diz assim, poxa, eu tentei, professor, eu substituí. Você falou que era só substituir, eu substituí. Aí, o que é que eu faço agora? O que é que você faz? A gente apaga isso aqui, tá? E aí você vai ver. Então, ó, se deu 0 sobre 0, professor, isso é porque 2 é raiz tanto do polinômio de cima quanto do polinômio de baixo. Aqui, graças a Deus, o polinômio de baixo já está na forma fatorada, né? Que ele é um polinômio de grau 1, x menos 2, não posso fazer nada com ele. Mas aqui em cima eu tenho um polinômio quadrático, né? Eu tenho uma equação de segundo grau. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau? Quando que essa função é 0? Bom, eu já sei uma das raízes, né? A equação de segundo grau sempre tem duas raízes. Eu já sei uma, que é o 2. Quando eu substituir x igual a 2, deu 0. Mas vamos encontrar quem é a outra, né? Vamos encontrar as duas. Aí aqui a gente vai ter que recorrer àquele nosso famoso amigo Bhaskara lá, né? Isso vai ser menos b, mais ou menos raiz de b², menos 4, o a é 1 e o c é menos 2, né? Dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, no caso aqui o a é 1, que é o camarada que acompanha o x², certo? O b é menos 1 e o c é menos 2, né? E a formulazinha lá de básica vai me dizer que x é menos b, mais ou menos, raiz de b² menos 4ac, dividido por 2a, só lembrando, né? Então, substituindo aqui isso aqui. Aí, por isso que for 1, porque era menos 1, né? Menos com mais ou menos, menos 1 ao quadrado é 1. Ó, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Dividido por 2 vezes 1 é 2. Então, isso aqui vai ser 1 mais 8 é 9, né? E raiz de 9 é 3. Então, duas raízes. Uma somando e uma subtraindo. Um é 1 mais 3 dividido por 2. A outra é 1 menos 3 dividido por 2. 1 mais 3 é 4. Dividido por 2 é 2. Pronto, a gente já sabia que uma das raízes era 2, né? De fato. E a outra, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Beleza, eu encontrei as raízes. E aí, o que acontece? Mais uma vez, voltando lá no ensino médio, quando eu tenho uma equação de segundo grau, e eu conheço as raízes, então, aqui o caso geral, tá? Caso geral aqui. Então, parênteses aqui. Então, eu tenho lá um ax² mais bx mais c, né? Uma equação de segundo grau. Se eu vou chamar x' e x² raízes dessa equação, tá?
Então, como é que eu fatoro isso aqui? A fatoração fica... deixa eu puxar um pouquinho para cá. Meu parágrafo. Para poder dar certo. Isso aqui fica x... Opa. Isso aqui vai ser A, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Isso aqui é válido sempre, certo? Aí vamos nesse caso, ó. Nesse caso, o A é 1. Então, eu não vou escrever, porque 1 vezes qualquer coisa é aqui. Então, vai ficar x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz é menos 1. Então, menos com menos, mais. Então, ó, isso aqui... Eu vou botar vermelhinho aqui, como se eu estivesse gritando com vocês, que é para vocês não esquecerem dessa coisa aqui que salva vidas, certo? Isso aqui salva vidas, quando a gente está calculando o limite. Tá? Então, não esqueçam dessa forma de fatorar uma equação de segundo grau. Então, no nosso caso aqui, ficou x menos 2, que multiplica x mais 1. E teria um 1 aqui, né? 1 vezes isso. Tá? Mais 1 vezes isso é isso mesmo, né? Então, aí agora eu vou substituir exatamente esse camarada pela forma fatorada dele. Então, ficou x menos 2 que multiplica x menos 1. Aí o que aconteceu, ó, tem um termo aqui em cima, x menos 2, e tem um termo aqui embaixo, x menos 2. Então, se ele apareceu em cima e embaixo, eu consigo cortar. E isso aqui vai ser limite, quando x tende a 2, de x menos 1. Ora, agora... eu uso a regra de novo, a regra geral, que diz o quê? É só substituir. O x não está indo para 2, então vai ficar 2 menos 1, que é 1. Tá? Então, o limite, o resultado desse limite, que era um 0 sobre 0, uma indeterminação, um negócio feio, fim do mundo, apocalipse, mundo de cabeça para baixo, mundo invertido, a gente conseguiu salvar a vida dele. Na verdade, ele vale 1. Certo? Então, desvendando os segredos do limite. Voltando, repetindo, certo? Qual o segredo? Substitui. Se a função for uma pessoa boa, de coração bom, bem legal, ela vai dar um número e aquilo ali vai ser o limite da função. Certo? Se por um acaso der um número dividido por 0, aí você diz, tá perdido. Tem limite não, mas a gente vai dar um nome para isso. Vai ser mais ou menos infinito, tá? Se o número for positivo, é mais infinito. Se o número for negativo, é menos infinito. E aí o terceiro caso, e mais trabalhoso, substituir e deu 0 sobre 0. Deu 0 sobre 0 significa que aquele número é raiz das duas funções, tanto em cima quanto embaixo. E aí eu vou ter que fazer esse passo a mais, que é fatorar os polinômios, certo? Em geral, vai ser sempre polinômio de segundo grau, dificilmente algum professor coloca um polinômio de terceiro grau, tá? E aí, além de lembrar disso aqui, é bom a gente saber aqueles produtos notáveis lá, né? Mais produtos notáveis, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, que a gente tem o produto, tem a soma, a soma de quadrados, né? Eu digo, depois vocês olham e eu vou falando aqui, né? A quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Se for A menos B quadrado, é A ao quadrado, menos 2 vezes A quadrado, B quadrado. Aí tem um outro assim, que é muito importante, que é a diferença dos quadrados. A quadrado menos B quadrado. Isso é A mais B, que multiplica A menos B. Porque, por exemplo, aqui, se aqui embaixo fosse assim, em vez de x menos 2, fosse x menos 4. X quadrado menos 4. Aí eu ia dizer que isso aqui é x mais 2, x menos 2. Porque 4 não é 2 ao quadrado? Então, é x quadrado menos 2 quadrado. Isso é x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, você vai ter que saber fatorar e, em geral, envolve usar esses produtos notáveis aqui. Ou saber calcular uma
resolver uma equação de segundo grau, certo? Não muito mais que isso. Para a gente não passar muito tema, eu queria só dar mais 2 dicas para vocês, que é, se por um acaso a gente estiver calculando o limite, que tudo que os limites que a gente calculou até agora era limite tendendo a um númerozinho, né? Limite tendendo a 2, limite tendendo a 0, limite tendendo a 5, certo? Mas existe os famosos limites no infinito. Eu prometo que eu só vou usar esses mais 20 minutos, tá? É só para não ficar faltando falar disso aqui. Limites no infinito. E aí eu posso também responder infinito, perguntas de vocês, tá? Então, limite no infinito, bem rapidinho, indo direto ao ponto. Se eu estiver calculando, como é que eu calculo? O limite quando x tende a infinito de f de x. Como é que eu calculo isso? Certo? Mais infinito ou limite quando x tende a menos infinito de f de x. Né? Menos infinito, pensando num número bem grande, só que negativo. A gente tem como calcular esses limites também, né? Aí, mais uma vez, quem vai salvar nossa vida, que a gente vai usar como intuição, eu vou deixar 1 sobre x aqui, tá? Mas isso vale para qualquer... Quem, mais uma vez, vai salvar nossa vida é essa pessoa, é essa função, limite quando x tende a infinito de 1 sobre x. É essa pessoa aqui que vai fazer a nossa, ele vai aguçar a nossa intuição, né? Quanto que é o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x? Ó, se eu estiver indo para mais infinito, na verdade, mais ou menos infinito, isso é 0. Tá? Limite quando eu vou para 0 de 1 sobre x é infinito, e limite quando eu vou para infinito de 1 sobre x é 0. Como é que a gente sabe isso aqui? Eu gosto de dar um exemplo assim. Ó, x tendendo a infinito. Pensa um número bem grande, né? Eu digo assim, pensa num Maracanã cheio de pessoas, tá? Ou em clima de Copa do Mundo, ou em clima de São João. Pensa o Parque do Povo lotado de gente, certo? Lotado. Vai ter show de sei lá quem hoje. Digamos, Elba Ramalho, tá? Aí eu tô lá no Parque do Povo, lotado, para assistir o show. E aí eu disse assim, eu vou comprar uma pizza e vou dividir para todo mundo aqui no Parque do Povo. Eu vou, tô uma pessoa boa. Comprar uma pizza e vou dividir para todo mundo. As pessoas que estão lá lotando o Parque do Povo, bem muitas pessoas, né? Bem muito. Quantos por cento, quanto dessa pizza que eles vão comer? Me digam aí, se eu comprar uma pizza para 1 milhão de pessoas, quanto dessa pizza que eles vão comer? Se eu for dividindo assim para cada um, pedacinho para cada um. Exatamente, vai dar quase nada, né? Então, é literalmente isso. Se eu tiver 1 dividido por um número x bem grande, isso é 0, gente. Eu vou dividir digamos, uma laranja para 1 milhão de pessoas. Essa laranja não vai dar nada de laranja para ninguém, tá? Então, a gente, lá no limite, quando dá 0 embaixo, quem vai salvar a nossa intuição é esses 2 camaradas. E aqui no limite, quando o x tende a infinito, quem vai salvar a nossa intuição também é esses 2 camaradas, certo? Porque isso aqui, na verdade, ele vale... Aí eu vou colocar aqui uma letrinha, porque isso aqui, ele vale mais que isso. Ele vale assim, ó. Se, na verdade, eu tiver 1 sobre x elevado a qualquer coisa, 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à décima, isso aqui sempre vai dar 0, certo? Então, é esse camarada que vai salvar a minha intuição. A gente vai usar ele. Então, como é que a gente usa esse resultado? A gente usa esse resultado assim, ó. Vou fazer um exemplo.
Vamos ver como é que a gente usa isso, tá? Limite quando x tende a, vamos dizer, mais infinito, digamos assim. 3x² menos x menos 2. Dividido por 5x² mais 4x mais 1. Então, o segredo aqui é você fazer aparecer esses limites. 1 dividido por x elevado a alguma coisa. Ou um número fixo, tanto faz. Esse 1 aqui sempre pode ser um número fixo, tá? Aí o que é que você faz? Você pega e divide pela maior potência, ou seja, põe a maior potência em evidência. Tanto em cima quanto embaixo. Aqui a maior potência, né, x². Então, eu vou botar x² em evidência. Então, ou seja, eu vou dividir todo mundo por x². Aí vai ficar assim, ó, 3x² dividido por x² menos x dividido por x² menos 2 dividido por x². Isso em cima, né? Embaixo, a maior potência também é x². Então, vai ficar 5 dividido por x², 5x² dividido por x², mais 4x dividido por x², mais 1 dividido por x². Aí, o que aconteceu aqui é, primeiro, esse quadrado eu vou cortar com esse, o limite, quando x tende a infinito, ó, x² dividido por x², sobrou só o 3, menos x dividido por x², sobrou 1 sobre x. Porque aqui é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Potenciação, isso aqui. Menos 2, aqui não tem x para dividir, ficou só o x². Tá vendo, ó, que já apareceu os termos que eu queria, ó. Aí aqui, ó, x² vezes x² dá 1, isso é 5. Mais uma vez, 4. X dividido por x² dá 1 sobre x, sobra um x embaixo. Mais 1 sobre x². Beleza. Ó, aí apareceu os limites que eu queria. Pessoas desse tipo, ó. Então, esse camarada vai para 0, esse camarada vai para 0, esse camarada vai para 0 e esse camarada vai para 0. Sobrou quanto? 3 menos 0 menos 0, 3. 5 mais 0, 5. Então, o segredo é você fazer aparecer esses limites aqui, que a gente tem que ter eles gravados. Vou botar aqui vermelho mais uma vez, não é aqui embaixo, tá? Não, pegando no garrancho. Botar eles aqui, que é eles que a gente tem que fazer eles aparecer, tá? E a gente faz eles aparecer e a gente consegue resolver qualquer limite no infinito dessa forma, certo? E só se tivesse se tivesse só um polinômio assim, né? Limite quando x tende a infinito. Lá, vou botar menos infinito aqui. Limite quando x tende a menos infinito de 3x². O negócio fosse só assim, né? Aí você pode substituir também, assim, entre bem muitas aspas, né? Porque infinito então, fica assim, 3 vezes infinito ao quadrado, menos infinito, menos 2. Aí, ó, menos infinito ao quadrado, qualquer número quadrado é positivo. Então, eu já sei que essa resposta aqui vai ser positiva, tá? E, mais uma vez, aí vem a dica, o prime da dica de limite no infinito. Limite no infinito, quem manda é a maior potência, certo? Pode ter 500 termos. Você vai olhar para o maior de todos. Ah, esse aqui é o maior de todos, é x². Aqui está um número negativo, mas o número negativo elevado ao quadrado é positivo. Então, e o x está indo para infinito. Só que o quadrado é x vezes x, né? Então, ele está indo para o infinito mais rápido ainda. Então, isso aqui é mais infinito. Só é mais porque isso aqui é um quadrado, tá? Mas se fosse um cubo, por exemplo, vamos dizer que é um cubo, tá? O cubo de um número negativo é negativo. Então, esse aqui é menos infinito. Então,
a regra não, a dica de ouro para limite calculado no infinito é o seguinte: você vai procurar a maior potência, tá? Nesse caso aqui, a maior potência, as duas têm a mesma potência. Aí, digamos assim, que elas vão se anular. E aí sobrou só o 3/5. Não sei se vocês perceberam. Tá? Mas aí a gente usou as propriedades para mostrar isso. Mas basicamente só sobrou esses coeficientes aqui, ó. Aí, nos outros casos, quando vocês estiverem calculando limite no infinito, se fosse assim, por exemplo, 2x² menos x mais 7 dividido por x ao cubo menos 1. Quem é a maior potência? Olha para todo mundo e quem é a maior potência? A maior potência é o 3, certo? Aqui embaixo. E ele está no denominador. Está na parte de baixo. Então, quem vai dominar essa expressão todinha é aquele x ao cubo, porque ele é o cara que vai mais rápido. E quem é x ao cubo, né? X vezes x vezes x. Esse camarada aqui é bem mais rápido que o x², que é só x vezes x. Por exemplo, 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo é 1000. Tá vendo como ele é bem mais rápido? Então, quem vai dominar é a maior potência, sempre. Aí a minha dica é o seguinte: quem domina é a maior potência. Essa maior potência está indo para infinito embaixo. Então, isso é como se fosse um número qualquer aqui. Vamos dizer, um K fixo. Tá? Um número fixo. Se a gente fosse substituir, né? Lembrando que esse camarada aqui é fixo. Tá? Isso aqui ia dar um número, sei lá, e dividido por um número que está indo para infinito. Então, eu tô dividindo... É o Parque do Povo, mais uma vez, lotado, e eu comprando uma pizza para todo mundo. É um número fixo dividido por infinito. Isso aqui é 0. Tá? 0. Se for o caso contrário, né? Se a maior potência estiver em cima, tiver assim, sei lá, 5x² menos x ao cubo mais 2x², sei lá, menos 1, dividido por, sei lá, x ao cubo menos 7x² mais x menos 5. Onde é que está a maior potência de todos? A maior potência de todos está aqui, ó, x². x². Tá? x². Então, quem está comandando esse forró todinho aí é essa potência x². E o x está indo para infinito. E, ou seja, ele está indo para o infinito, infinito, vezes infinito, vezes infinito, vezes infinito, que não é x². Então, ele está indo para o infinito assim, ó. Você piscou, ele já está no infinito. E esse infinito, independente do número que esteja dando aqui embaixo, certo? Dependendo do número que esteja dando aqui embaixo. Aqui em cima está dando um infinito assim, muito, muito mais rápido, porque essa potência é maior. Então, aqui em cima está indo para infinito, isso é mais infinito, certo? Mas isso aqui tem como a gente demonstrar, é só você fazer bem bonitinho, fazer aparecer esses limites aqui. Como é que resolve? Eu estou dando só a intuição para vocês acertarem a questão, certo? A intuição é essa. Quem manda é a maior potência. Mas como é que vocês resolvem? Se eu for resolver na prova, o professor vai querer ver a resolução. Você vai pegar esse pessoal aqui. Vou dividir todo mundo por x². Embaixo eu divido todo mundo por x ao cubo. Faço aparecer esses limites. Igual esse aqui que eu fiz. Tá? Igual esse aqui. Igual esse aqui. É assim que se resolve. Tá? E aí, aplico esses limites fundamentais, esses limites que eu estou falando para vocês, vamos chamar eles assim, limites fundamentais. Aplico os limites fundamentais e eu vou chegar nessa resposta. Que aqui, quando a maior potência, quando eles estão na mesma casa, a potência vai dar esse número aqui que acompanha eles. Quando a maior potência estiver embaixo, vai dar 0. E quando a maior potência estiver em cima, vai dar infinito. Certo? Então, resumindo, é assim que vocês calculam, certo? Na prática mesmo. Limite, então, guarda aqui mais uma informação. Limite no infinito, quem manda a maior potência, certo? Mas aí a gente tinha que escrever bonitinho para mostrar isso aqui,
que eu já falei, é imitando esse exemplo aqui que eu fiz, certo? Se vocês imitarem nesses dois casos, vocês vão ver que a resposta é 0 e mais infinito, tá? Como eu já falei demais, apesar que a minha água nem acabou, eu vou deixar um tempinho aí para vocês me perguntarem alguma coisa, tiver alguma dúvida. Quer que eu responda alguma questão, alguma coisa? Mas eu tentei falar assim, o fino do direto ao ponto, certo? Para vocês. Então, enquanto ninguém fala nada, vou só revisar. A primeira coisa, você olhou para o limite, o que é que você faz? Substitui, dependente do que tiver lá na sua frente, substitui. Deu um número, beleza, é aquele número. Deu alguma outra coisa, deu um número dividido por 0, infinito, mais ou menos. Deu 0 sobre 0, é o caso mais trabalhoso, você vai ter que fatorar. E limites no infinito, a dica é, quem manda é a maior potência. A maior potência é que manda na jogada, certo? E aí vocês têm que guardar no sangue, tem que estar correndo no sangue esses limites aqui, que é o que dão a intuição para a gente, tá? Esse limite, cadê o boto? Eu acho que eu nem botei ele. Eu botei ele de vermelhinho também. Eu vou salvar esse PDF aqui para vocês. E aí eu peço para a Jéssica passar para todo mundo, tá? Problema nenhum. Esses camaradas aqui são que eles fazem nossa intuição, eles ajudam a nossa intuição. E no mais que eu posso dizer para vocês é pratiquem, gente, pratiquem, certo? Pega o que o professor fez na aula, refaz. Com certeza, infelizmente ou felizmente, estudar matemática é isso, tá? Você tem que estar lá praticando, e aí, com a prática, você vai criando a sua própria intuição, você vai percebendo, entendeu? Ah, olha, viu? Quando eu fiz isso aqui, será que funciona para todos os casos? Aí você vai criando essa intuição, tá? A sua própria intuição, não precisa alguém estar lhe dizendo, aqui, não precisa eu estar lhe dizendo, aqui quem vai fazer é isso. Você faz, pratica e você vai criar essa intuição também, tá bom? Desculpa aí qualquer coisa, ter passado muito do tempo, mas é muita coisa. Ainda tem muito mais coisa, né? Meu Deus, mulher, foi ótimo, pelo amor de Deus. Tava tendo tanto assunto, tanta dificuldade nesse assunto. Ai, meu Deus, ainda bem que era uma benção mesmo. Se puder passar derivada pra gente também futuramente, eu vou ficar também muito grato. Viu? A gente pode pensar no caso, tá? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Passa mais, não, já é 5 horas já, acho que a gente tá... Só isso. Pronto. Então, tá bom. Vou ver aí com a menina da coordenação do projeto, viu? Depois, quem sabe, a gente faz uma aula de derivada assim, né? Tudo certo? A gente pode sextar agora? Vou colocar o link agora para o pessoal marcar a presença, né? Todo mundo responda para receber o certificado, viu? Não esqueçam, não. Aí vão respondendo e pode saindo, tá certo? Jéssica, eu vou te mandar esse PDF, viu? Aí Pronto. Tu tem como passar para eles depois. Passo sim. Muito obrigada, viu, Renata? A senhora foi perfeita. O tempo foi tranquilo, para ficar em paz. Muito obrigada. Tchau para vocês. A gente se vê por aí.